Salve, galera! Estamos com mais um conteúdo aqui para o canal, né? Hoje vamos tratar sobre ineficiências presentes no mercado, né? No gráfico, assim dizendo. Para mim, esse é o principal gatilho que todo trader deveria saber, deve saber, né? Principalmente quem opera high time frame, low time frame, não importa o tipo gráfico, não importa o tipo de método utilizado, o tipo de metodologia, o tipo de setup, né? E a ineficiência do mercado é onde o preço ele sempre vai buscar equilibrar, né? Esses níveis, né? Existem vários tipos de ineficiência, né? E a gente vai tratar um aqui em específico que é chamado de FVG, né? O Fair Value Gaps, assim chamados. Provavelmente, né? Se você já tem um pouco, pelo menos, de conhecimento do mercado, você já ouviu falar sobre o FVG, né? E se você está aqui, provavelmente já conhece esse conteúdo e quer saber um pouco mais dele, né? Se não conhece também, você vai aprender hoje sobre, né? Mas, inicialmente, né, o que a gente pode delimitar o que é a ineficiência do mercado? A gente pode se dizer que seria mais ou menos relacionado a isso aqui. A gente pode olhar toda vela que ela sobe extremamente forte, né? A gente consegue delimitar a ineficiência, né? Pelo pavio, né, da frente dessa vela, né? O pavio deixado atrás dessa vela e todo, né, esse meio que está desbalanceado, né? Ou seja, que não possui nenhum tipo de interação, né? Isso é ineficiência. E futuramente o mercado sempre vai buscar esse tipo de ineficiência, porque isso aqui ele que vai balancear o preço. Então o mercado sempre vai buscar esses níveis, né? Não é à toa que existe padrões de order blocks que a gente já tem até um vídeo no canal falando sobre order blocks, né? Mas os padrões de order block são baseados em ineficiências, né? Como é que a gente valida, por exemplo, uma região de bloco de ordens, né, como uma possível região forte com ineficiência, né? A gente tem uma região de bloco de ordens aqui, né? E a gente pode ver que ela é seguida com um grande nível de ineficiência. Então a gente validaria essa região de bloco de ordens, né? Só que muitas das vezes o preço nem chega nessa região de bloco de ordens. Ele é respeitado antes mesmo de chegar nessa região por conta da ineficiência. Ou seja, por conta desse Fair Value Gap que a gente tem aqui, que é a ineficiência que a gente está sendo tratado aqui nesse vídeo. Então, dito isso, né? A gente pode tratar dessa maneira, né? E como é que a gente consegue olhar a ineficiência de uma forma validada para a gente conseguir trabalhar perfeitamente, né? A gente sabe, né, que o mercado ele é tratado dessa forma, né? Sempre é uma acumulação, né? Um fundo ou um topo, né? E a gente tem a captura, né, para distribuir, né? Isso aqui já retratei em vários vídeos, né? Que é o famoso Power of Three. Então, a gente pode observar isso aqui. A gente tem uma região lateralizada, a gente tem a captura dessa região para distribuir. Então, esse Power of Three delimitado nessa região aqui deixou esse enorme desbalanço aqui para a gente, ou seja, essa enorme ineficiência, né? A gente pode se tratar como Fair Value Gap, né? Esse Fair Value Gap foi onde o preço veio exatamente buscar, ou seja, nossa região de preço justo aqui, né? E foi onde acabou respeitando e acabou subindo a operação e rompendo esse último topo aqui, nessa operação aqui. Aqui na frente, né, a gente tem algumas outras regiões que a gente pode delimitar também, né? A gente consegue ver aqui que a gente tem o início de uma alta, né? A gente não tem uma lateralização, igual ali atrás em uma captura, né? A gente tem o início de uma alta aqui, e a gente tem a captura de todo esse movimento de alta aqui, né? Para depois seguir nossa distribuição, né? E aí deixa de novo, novamente, nossa ineficiência, que acaba sendo validada aqui com captura, né? E essa captura acabou fazendo outra distribuição e criando um novo nível de desbalanço, né? Um novo Fair Value Gap, né? E esse Fair Value Gap pode ser um possível ponto, né, que a gente está esperando para essa busca do preço aqui. E a gente continuar nossa alta e talvez perder esse topo aqui, né? Então, essa é uma possível análise, inclusive, né, nesse atual momento, para o índice do Dow Jones que a gente está aqui, né, para o S30. A gente pode ver que todos esses movimentos que eu falei sempre seguem o padrão, que é o padrão de acumulação, manipulação e distribuição, ou seja, o Power of Three está localizado em todo momento no mercado. Por mais que, né, nesse conceito aqui, né, a gente não tenha, né, um movimento lateral, né, mas a gente tem
o gráfico subindo de uma forma bem enxuta, né? E a gente tem toda essa captura aqui e depois subindo, né? E deixando nossa ineficiência em tempo macro. Como o mercado, a gente sabe que ele é fractal, né? A gente tem ineficiência não só em tempos HTF, né? Como eu estava em 4 horas, mas diminuindo o tempo gráfico aqui em 30 minutos, a gente também consegue encontrar níveis de ineficiências aqui, né? Para isso acabar interagindo com eles, né? Outro nível de ineficiência que a gente tem aqui seria esse. A gente tem 30 minutos. A gente tem essa ineficiência, capturou essa ineficiência e subiu. A gente viu que o preço rompeu o topo, né? Ele fez o papel que ele tinha, né? Que era romper essa liquidez externa, querendo ou não, é nossa external range, né? Liquidity, né? Porém, ele acabou descendo depois, antes de abrir um void, né? Um gap aqui, né? Isso aqui se deve muito, né, por conta, igual eu falei, o mercado ele sempre tem que fazer uma acumulação e uma manipulação, né? Essa forma que a gente deixou essa distribuição, né, desse ineficiência aqui não foi das mais belas possíveis, né? Porque a gente não vê um power tree muito bem alinhado, a gente vê uma região muito bem lateralizada, mas não vê uma captura dela aqui abaixo, né? Por mais que a gente esteja aqui no tempo gráfico menor, né? A gente deveria ver essa captura aqui, né? E aí sim, deixar essa ineficiência bem bonita aqui para captura, né? E conseguir subir aqui, né? Então, esse void, né, que a gente acabou abrindo aqui, capturou, ele acabou capturando, né? Muita gente que estava posicionada nessas ordens aqui, com stops aqui abaixo, né? Porque principalmente o mercado tem spread, então o void abrindo aqui provavelmente captura tudo que estava aqui presente de stops, né? E aí a gente continuou nossa alta, né? Existem alguns outros tipos, né, de desbalanço, né? Que eu posso trazer para vocês aqui, né? Como a gente está tratando, né, de FVG, né? Eu posso trazer aqui um outro muito famoso também, né, que se chama inverso Fair Value Gap. Continuando aqui no Dow Jones, né? Agora a gente está no diário aqui. O que significa o inverso Fair Value Gap, né? Ele é esse nível de ineficiência, né, anterior a um movimento. A gente tem esse desbalanço aqui, né? Ou seja, a gente tem esse Fair Value Gap aqui atrás de um outro nível de movimento, né? Ou seja, atrás dessa outra vela. Então, ou seja, ele está o inverso dessa vela, né? E o que aconteceu com esse gráfico? Ele acabou respeitando aqui, né? Ele veio exatamente nessa região de inverso Fair Value Gap que a gente marcou e a gente chama de IFVG, né? E muitas das vezes vai ocorrer a gente buscar IFVG no gráfico, né? Porque é uma região que, querendo ou não, é uma região muito forte, muito premium, né? Continua sendo ineficiências, porque talvez, né? Às vezes a gente tem um gráfico aqui, né? Que ele tá assim, deslocou, deixou o inverso muito grande, mas acabou não respeitando esse FVG e desceu muito forte, né? E aí o que que acontece, cara? Sobrou esse FVG aqui, né? Mas você vai desperdiçar ele? Não. A gente pode usar ele num possível reteste, né? Porque a gente mudou a polaridade do gráfico. A gente está agora numa tendência bearish, né? Isso é só um exemplo, né? Então esse FVG que teria, que no, em tese, né, seria para a gente continuar a nossa alta, né? Aqui e não ocorreu, né? O gráfico ele acabou descendo, né, quebrando a antiga estrutura, né, fazendo um market shift. Ele acabou buscando, né, esse FVG novamente após essa quebra de estrutura, né, com todo um preço já mitigando essa região, ou seja, ultrapassando essa região, né, e interagindo com essa região novamente lá na frente. Então ele ficou um inverso Fair Value Gap, né, e a gente pode chamar ele de IFVG, né. E muitas das vezes do gráfico a gente vai ver isso aqui. Aqui a gente achou outro inverso Fair Value Gap. A gente tem, né, um desbalanço. A gente pode ver que o preço ele segurou muito tempo, né, aqui em cima desse balanço e acabou rompendo ele, né, e depois voltou e retestou, né, esse FVG e subiu novamente, né. Então outro inverso Fair Value Gap que a gente tem aqui, né, e muito bem contextualizado, né. A gente está numa tendência macro bearish aqui nesse gráfico a partir desse momento. A gente está em 4 horas, né? A gente tem exatamente aquilo que eu acabei demonstrando, né? Temos uma inversão de polaridade nesse gráfico, né? Quebrando
né, uma estrutura fazendo Market Struct Shift, um MSS, como alguns conhecem, né. A gente teve um reteste nesse FVG. A gente teve possível reteste nesse IFVG, caso queira delimitar. Isso aqui vira um FVG sim, ao nível de desbalanço que a gente tem. A gente viu o preço rompendo de novo, né? E agora acabou segurando o nosso IFVG, né? Ou seja, é uma zona muito forte, é uma zona que tem contexto. Logicamente, a gente não vai contextualizar diretamente com uma possível baixa aqui, né? A gente, se caso queria se vender, a gente teria que esperar mais confirmações, talvez um MSS, uma possível baixa, não configurou nada, né? O gráfico só subiu, né? E aí fez essa quebra de estrutura configurando para a gente uma mudança de polaridade, né? E aí a gente poderia pegar, sim, essa zona aqui, e o ideal seria pegar nesse inverso Fair Value Gap aqui, né? Então o gráfico vai entregar para a gente várias vezes esse tipo de contextualização, né? Esse tipo de ineficiência, né? Por mais que seja inverso, né? Não seja o FVG diretamente, né? É um contexto muito forte de desbalanço que a gente pode ver toda hora. A gente vai ver toda hora nesse cenário de gráfico. Vindo aqui para o DXY, né? A gente está no gráfico diário dele, né? E eu vou demonstrar para vocês aqui agora, né? Outro exemplo prático, né? Desse IFVG. Olha esse desbalanço, olha essa ineficiência que a gente teve aqui atrás. O preço interagiu, e essa ineficiência, olha a data dele, 23 de janeiro, né? E hoje a gente está 27 do 5, né? Ou seja, a gente tem 5 meses atrás que aconteceu essa ineficiência. E olha como ela continua válida, né? A gente teve o preço interagiu uma vez, não conseguiu respeitar, né? Interagiu outra vez, segurou bem nessa região, né, e acabou subindo, né, e aqui a gente consegue ver outra interação, né, o preço a partir desse momento aqui, ele conseguiu mudar um pouco sua polaridade, né, a gente tem aqui desbalanço, né, onde o preço acabou buscando, né, tivemos captura, né, de um possível power of 3, né, aqui a gente deixou, né, um outro contexto de FVG, né, para o que, né, para o preço buscar, e fazer todo o desenvolvimento da alta, né? Então, assim, é um mercado cheio de conceito, né? Que a gente tem cheio de gatilho, né? E 5 meses depois, né? A gente tem que 4 de maio, 4 não, né? 17 de abril, o preço interagiu pela primeira vez nesse inverso Fair Value Gap lá do dia 23 de janeiro, né? E respeitou exatamente essa região. E depois não rompeu mais, né? Fez fundos iguais e não acabou rompendo, né? E aí a gente fez todo o contexto para alta dele. Inclusive, né, a gente tem um outro inverso fair value gap aqui, que é uma possibilidade. Poderia ser uma possibilidade, né? Esse inverso fair value gap aqui. Poderia ser essa possibilidade do preço descer nele, né? Fazer o famoso captura dessa acumulação toda para subir, né? Seria uma possibilidade mais importante para capturar esse topo aqui, né? Isso aqui, tudo no índice do dólar, no 4 horas e no diário, é possível a gente ver esse cenário que eu estou tratando para vocês aqui, né? Então, mais um contexto de desbalanço, né? Que eu estou trazendo para vocês no mercado, né? Justo? Então, esse foi o contexto, né? Esse foi os gatilhos que eu trouxe para vocês sobre desbalanço, sobre ineficiência no mercado, principalmente o Fair Value Gap e o inverso Fair Value Gap, né? Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham atribuído bastante conhecimento com isso, né? Espero que tenha conseguido corrigir seus erros, né? Para quem não sabe do conteúdo, tenha conseguido aprender alguma coisa com isso aqui, né? Qualquer dúvida que tiver, pode me chamar no comentário, pode me chamar no Instagram, tem o Instagram na bio, vai ter o Instagram na descrição também, né? Então, é isso. É mais um conteúdo que eu tô trazendo para vocês aí de extrema importância. Acredito que, na minha opinião, é um dos conteúdos mais importantes que todo trader deve saber, é o gatilho mais importante de entrada para qualquer tipo de análise que todo trader faz, né? Para quem ficou até aqui, parabéns, está de parabéns, né? Provavelmente está querendo aprender mais sobre o mercado, provavelmente
buscando saber mais sobre isso, está querendo, né, levar isso aqui para outro patamar, né? E é sobre isso que eu tenho a dizer. Continue assim, né? Vai assistir os vídeos do canal, se já assistiu todos, aguardo que eu vou postar mais vídeos aí para frente, né? Qualquer dúvida que tiver também pode me chamar, né? Como eu acabei dizendo, né? No mais é isso, aguardo vocês no próximo vídeo, beleza, galera? Deixa o like se for possível, não esquece, né? Like é muito importante, beleza? Fui.